Eu falei para ela, depois você vai dar o testemunho. Mas o fato é que o Senhor está nos dando sinais, dia após dia, que Deus é um Deus de relacionamento, que Ele quer se relacionar com o seu povo, que Ele quer estar perto do seu povo, que Ele quer fazer sinais e maravilhas no meio do seu povo. E quem é o povo de Deus aqui nessa noite? Deixa eu ver. Você é o povo de Deus. Você é o escolhido do Senhor. Você é a escolhida do Senhor. O manifestar de Deus não é só para os pastores, amém? O manifestar de Deus não é só para os evangelistas, amém? O agir de Deus não é só para aqueles que estão no ministério, amém? O agir de Deus é para mim, é para você que se diz filho de Deus, aqueles que cremos um dia e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É para você, é para mim, é para nós, é para agora o agir de Deus, aleluia! Deus tem uma palavra para nós. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Eu estou usando uma versão King James atualizada. Se tiver aí. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aí, marque. Domingo às 10 horas da manhã. Que diz assim, amados: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes. Repita comigo, firmes. Firmes. Vocês sabem que aí não senti firmeza, não. Firmes. 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 Com raiva agora, firmes. Firmes. Com convicção, firmes. Firmes. Não tem convicção. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeitais outra vez ao jugo da escravidão. Amém? Amém. Eu não vou entrar na homilética do texto, mas eu quero me atentar à revelação que Deus tem para nós esta noite. Se eu pudesse dar um título para essa palavra, eu daria O Libertador. E no decorrer dela você vai entender o porquê do O Libertador. A priori eu queria conversar com vocês a respeito de um homem chamado Moisés. Este homem, antes de ser homem, obviamente, ele é nascido menino, e o seu nascimento foi algo muito não convencional, mas foi algo incomum. A saber, havia um decreto, e Moisés, por ter nascido menino, ele nasce naquele período daquele decreto. Havia esse decreto que era para matar todo um menino nascido era para ser morto, para ficar vivo somente as meninas. Mas agora Moisés nasce diante daquele decreto. Havia um decreto de morte sobre a vida de Moisés. Havia uma sentença a qual todo que fosse menino não era para viver, era para morrer. Aleluia, isso não estava nem no esboço, mas eu quero liberar algo sobre a vida de alguém aqui nesta noite. Você pode ter nascido, você pode ter chegado esta noite aqui, passado por essas portas adentro. Eu quero te dizer uma coisa: ainda que tenha um decreto de morte sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus me impulsiona a dizer para alguém aqui esta noite: não vai morrer, porque é o Senhor quem dá a ordem, é o Senhor que decreta, é o Senhor que faz acontecer. E havia um decreto de morte sobre a vida de Moisés. E agora Moisés nasce, Joquebede, sua mãe, preocupada. Imagina uma mãe ter que... A gente vê muito isso na televisão. A mãe pega o filho, coloca o filho no lixo, coloca o filho em outros lugares, joga fora. Mas Joquebede não tinha outra escolha, não tinha outra saída, a não ser crer. E ela creu que algum milagre iria acontecer. E ela foi movida por aquela crença, ao qual ela pega o menino Moisés, coloca agora o menino Moisés no cesto e lança o menino no rio Nilo. E Moisés está no Nilo agora. Sua irmã está olhando de longe, ao qual ele vai se parando em algum lugar onde a princesa, a filha de Faraó, está tomando banho. E ali ela vê aquele cesto, a criança chorando. A Bíblia diz que Moisés era um menino muito formoso, ele era um menino muito bonito. E ali aquela princesa, ela se comove com aquela criança
criança, a sua irmã já vem ali e fala: você quer que eu busque alguém para olhar esse menino? Você quer que eu busque alguém para cuidar dessa criança? A princesa olha para aquela jovem e diz: sim, vai. E ela corre. Nós já conhecemos a história. Ela busca a própria mãe de Moisés, e a própria mãe de Moisés, além de cuidar do próprio filho, ainda recebe um salário. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: ainda que Satanás tenha lançado uma semente de morte na sua vida, ainda que Satanás tenha lançado uma semente de morte no seu coração, ainda que as coisas foram arquitetado para te envergonhar, ainda, eita crente, escuta isso que eu vou te dizer: pode ter cavado uma cova para ti, mas assim diz o Senhor, eles mesmo cairão. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Havia um propósito na vida de Moisés. Havia um propósito. Deus tinha um propósito. Deus tinha um destino. Aleluia. Isso não faz Moisés melhor do que eu ou você, ou eu e você diferente do que Moisés. Você não é um acidente. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui esta noite por acaso ou só para cumprir tabela, porque eu tenho que vir ao culto, porque senão o pastor vai mandar mensagem, porque senão o meu líder vai mandar mensagem, porque senão os irmãos vão ficar me perguntando: por que você não apareceu? Não, querido, você veio aqui essa noite porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, porque Ele tem algo para dizer para você esta noite. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, se prepara, porque Deus tem um propósito para você, e aquilo que Ele tem, quer Satanás queira, quer Satanás não queira, Ele vai concretizar a obra que Ele fez e Ele tem na sua vida. O inferno pode pirar, os demônios podem se levantar. Parece que eu consigo ver. Aleluia. Os demônios agora, nós vamos pegar ele. Agora nós vamos matar ele. Agora nós vamos fazer ele acontecer. Aleluia. Mas havia um propósito, havia uma obra a ser concretizada na vida daquele menino. Aleluia. Receba esta noite graça do Senhor, porque não é o fim da sua história, não é o fim. Existe uma obra e existe um propósito e existe, aleluia, um cumprir, um trabalhar de Deus na sua vida, meu amigo e minha amiga. Amém. Moisés está lá. Agora aquele menino começa a crescer. O que aconteceu? Acabou o som aí? Aquele menino, ele começa a se desenvolver. Ele estuda nas maiores faculdades do Egito. Ele é formado em todas as ciências do Egito. Moisés não era um qualquer estudo, ele é preparado. E agora aquele menino como príncipe, acontece um episódio na vida dele. Ele mata um egípcio e ali ele foge do Egito. Imagina, outrora você é um príncipe e agora você é um fugitivo andando em lugar errante. Agora você está no deserto. Agora você se vê uma hora cheio dos luxos, cheio das pompas, com todas as coisas que o Egito podia oferecer de bom, e agora você se vê no deserto, você achando que está sozinho. Imagina o que passa na cabeça de Moisés: o que foi que eu fiz? O que aconteceu com a minha vida? Não basta lá a história dele lá atrás, mas agora quem sabe ele mesmo está pensando, ele mesmo está olhando para dentro dele dizendo: acabou, a minha história já era, eu tive uma oportunidade, eu tive uma oportunidade, eu não era ninguém, pastor Fábio, eu não era ninguém. Agora, por um acaso ou por ironia do destino, quem sabe, passando na cabeça de Moisés, eu fui cuidado pela filha de Faraó, eu fui zelado, eu fui educado, alguém ministrou a minha vida, alguém zelou pela minha vida, e agora, por ter cometido um assassinato, um homicídio, eu lancei tudo isso fora, e agora estou no deserto, e agora estou sozinho, e agora estou desamparado. Quem sabe Satanás está olhando para Moisés e dizendo: é mesmo, você perdeu a sua chance,
É mesmo, você perdeu a única oportunidade que você tinha na sua vida. Mas nesta noite eu vim aqui como homem de Deus para liberar sobre a vida de alguém. Ainda que você tenha perdido a primeira oportunidade, se prepara, meu irmão, porque o meu Deus é um Deus de segunda chance. Aleluia! E Ele está dando segunda chance para pessoas aqui nesta noite. Não acabou. Não acabou. A sua história não acabou. Ainda que você esteja no deserto, ainda que você olhe para um lado, ainda que você olhe para o outro, não enxergue saída, não enxergue solução, não enxergue nenhuma escapatória. Mas o teu Deus, Ele tem toda a sua história escrita, aleluia, na palma das suas mãos. Aleluia, Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, Ele sabe o seu ir e o seu vir, Ele sabe o que você vai dizer antes mesmo da palavra vir à sua boca. Anime o teu coração esta noite, porque ainda que você tenha perdido uma oportunidade, o Espírito Santo está vindo com graça, com graça, com graça, com graça, com graça, e vai escrever uma nova história. E assim foi. E assim foi. Deus chama Moisés na sarça. Todos nós conhecemos a história. Começa a trabalhar mais uma vez de Deus, a segunda etapa do plano, digamos assim. O plano genuíno na vida de Moisés. Deus desconstrói Moisés e começa a construir um novo homem, uma nova história. Uma nova história escrita pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus. E ali vai Moisés. E agora Deus chama aquele homem Moisés e diz: Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Eu quero te dizer para pessoas aqui nesta noite: Deus escolheu você. Não adianta você terceirizar a sua responsabilidade. O meu líder faz, o pastor faz, o meu marido faz, a minha esposa faz, o meu pai faz, a minha mãe faz. Não, meu amado, o diácono faz. Não. Os intercessores fazem, os intercessores oram. Não. O negócio é com você. Deus chamou você. Então, no nome de Jesus, o Espírito está falando para alguém aqui esta noite: se posicione, se coloque na posição. Pare de mimimi, pare de murmurar, pare de fazer o corpo por mole, porque eu te chamei. Eu tenho uma obra na tua vida. Lá vai Moisés. Então tá, né? Já que é assim, não tem pra onde correr. Para onde eu irei? Se só tu tem as palavras de vida eterna, não tem para onde ir. Moisés, ele entende, ele recebe o chamado, ele atende. O grande problema e a grande dificuldade nossa não é receber o chamado. Todos nós aqui, meu Deus, é verdade, isso não está no meu esforço. Eu nem entrei na mensagem ainda, você não está entendendo. Muitos de nós aqui temos o chamado. Deus chamou você. E Deus não somente chamou você, mas Deus te capacitou para cumprir o chamado dele. O grande problema meu e seu não é ser chamado, porque nós fomos chamados. O grande problema meu e seu não é ser capacitado, porque nós já estamos capacitados. O grande problema meu e seu é entender e receber o chamado de Deus. E por não entendermos, vocês estão me ouvindo bem? E por não entendermos, nós não respondemos à altura. Nós não respondemos ao Senhor: eis-me aqui, envia-me aqui. Por não entendermos o que Deus quer conosco, nós negligenciamos a chamada, nós negligenciamos a presença, nós negligenciamos o GC, nós negligenciamos os cultos, nós negligenciamos a EMAC, nós negligenciamos o ministério de louvor, nós negligenciamos
negligenciamos o ministério da oração, nós negligenciamos o ministério da palavra, por não entender, mas esta noite, o Espírito de Deus está aqui, e é Ele quem testifica nos corações, e Ele está testificando no coração de pessoas aqui esta noite, e está trazendo clareza para a sua situação, clareza para o seu ministério, clareza para a sua chamada. Você não é inútil, o Senhor te chamou e Ele vai te usar, porque Ele quer, Ele confia em você. E aí, agora sim, vou comentar no esboço. Êxodo 5:22. Espera para mim, 5, por favor. Êxodo. Diz assim: Moisés, ele depois de apanhar igual tamborim no samba, ele entende o chamado. E ele se posiciona no Moás. E ele se posiciona. E aí Deus dá uma missão para ele: Moisés, agora é o seguinte, você entendeu quem eu sou? Que eu sou Deus, o grande eu sou. Eu tenho uma missão para a sua vida, eu tenho um propósito para você. Eu vou usar você para libertar o meu povo. E o começar e o desenrolar dessa missão é o seguinte: Moisés, vai lá, fala para Faraó, assim diz o Senhor, liberte o meu povo. Moisés foi. Ele achou que estava suave. Vou falar para o Faraó, Deus mandou, o Faraó vai libertar. E aí olha o que aconteceu. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Por que me enviaste? Próximo. Pois desde que me apresentei ao Faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas. E de fato, ainda não fizeste nada para ajudá-lo. Eu quero te dizer uma coisa esta noite, meu amado, minha amada: se posicione e o inferno se levantará em oposição. Se posicione, ouse, e o inferno se levantará em oposição. Moisés, ele se posicionou, ele bateu o pé. Então tá, Senhor, o Senhor chamou, agora eu vou, deixa comigo, joga no peito do Pai que eu vou. E lá vai Moisés diante do Faraó, e assim diz o Senhor: liberte o meu povo. Ah, meu amado, talvez Moisés está voltando pelo meio do caminho. Deus tratou, Deus operou, Deus fez, Deus aconteceu, e já que elas estão saindo do Egito, e já que elas estão libertos, mal ele sabia que havia uma ordem de Faraó: dobre o trabalho do povo. Ah, eles estão comendo, tire o pão deles, tire a comida, tire tudo, dobre o trabalho. Ei, ao ponto de o povo falar para Moisés: Moisés, está louco? Depois que você foi lá e falou com o povo, com o Faraó, o nosso sofrimento aumentou. Mas não é porque Deus não está com você, é porque você está posicionado. Se as coisas estão acontecendo, é porque você está se enxergando, é porque você está posicionado. Eu quero te dar uma palavra de esperança essa noite. Não ligue, deixe Satanás ficar bravo, deixa ele esbravejar, deixa ele vociferar nos seus ouvidos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, maior é o Espírito que está em você, maior. Ainda que o inferno se levante, ainda que Satanás esbraveje, ainda que você sofra, mas sofra no propósito, sofra na presença, sofra com Cristo. Porque uma coisa eu vou te garantir: nada se compara com essas leves e momentâneas tribulações. Aleluia. Nada se compara com a glória que há de ser revelada. Talvez hoje você só enxergue o sofrimento
sofrimento. Talvez hoje você só enxergue essa situação difícil. Talvez hoje você só está enxergando essa luta, essa prova, essa tribulação, esse deserto. Mas eu quero te dizer uma coisa: eleve os teus olhos para o monte, porque o seu socorro ele está lá. Ele está lá onde? Ele está no alto do monte. O seu socorro vem do Senhor, dos exércitos que criou os céus e a terra. E Ele vem e Ele vai te socorrer. Aleluia. Glória a Deus. Deus não deixa os seus filhos envergonhados. Amém. Vamos lá. Versículo, Êxodo 12, versículo 14. A gente está aqui em cima, a hora não voa, ela vai de foguete. Diz assim: Deus está falando para Moisés e para o povo: esse dia, portanto, será para vós um memorial. Repita comigo: memorial. Memorial. E o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Memorial e o celebrareis. Outras traduções: comemorareis. Outras traduções: festejareis. E o que está acontecendo aqui? Deus institui a Páscoa para o povo. Todos nós sabemos que a Páscoa, ela é a representação para os judeus do povo saindo do Egito. Deus libertando o seu povo do cativeiro. Deus libertando o seu povo da escravidão. Essa é a Páscoa para os judeus. E ali Deus institui a Páscoa para o povo de Israel. Um detalhe: a Páscoa foi instituída aqui no capítulo 12, mas o povo só saiu do Egito no capítulo 14. Isso mesmo, no 14. E no 15 Moisés conseguiu cantar glória a Deus. O que o Espírito está querendo dizer para mim e para você essa noite, meu irmão? O que o Espírito está querendo dizer para mim e para você nessa noite, minha irmã? Comemore, comemore, comemore. Faça um memorial, porque nós andamos não por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Aleluia, já aconteceu. Aleluia, vocês receberam essa palavra? Eu quero liberar sobre a vida de alguém essa noite. Já aconteceu, já aconteceu. Você pode começar a sorrir, ou melhor, você pode voltar a sorrir, porque assim diz o Senhor: o que há de vir virá e não tardará. Já aconteceu. Aleluia. O povo está igual você, assim, olhando para mim, sem entender nada. Mas Deus falou: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nesta noite eu vim aqui como profeta para dizer para você: comemora, comemora, porque está chegando um novo de Deus na sua vida. Comemora, porque aquela situação que te travava, ela já caiu por terra. Comemora. Já pode começar a glorificar, já pode começar a agradecer, já pode procurar o evangelista para fazer um culto de ação de graça. Igreja, aconteceu! Aplauda o nome dele. Glória a Deus. E aí, como Deus, Ele não é homem para que minta, Ele hoje está sob uma graça, não vai fazer. Nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que ia libertar o povo e assim Ele o fez. Capítulo 14, versículo 10.
agora está fugindo de Faraó. O povo agora está correndo de Faraó. E aí, olha o que acontece. Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. Versículo 11. Reclamaram a Moisés: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, por isso nos tiraste de lá para morrer no deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? O povo começa, diante da perseguição, a tremer na base. As canelas parecem que eu consigo ouvir, batendo um osso no outro. O medo tomou conta do povo. O medo tomou conta daqueles corações, e as pessoas ficaram paralisadas. Agora elas estão diante do mar. De um lado o mar, de outro o Faraó e os seus exércitos. Faraó com sangue nos olhos, demoniado: nós vamos matar todo mundo. Imagina o coração daquelas pessoas, imagina o coração daqueles homens, olhando minhas mulheres, meus filhos, minhas filhas. Imagina o coração daquelas mães: o que serão das minhas crianças, o que serão dos meus bebês. Imagina o coração daquelas famílias. Mas existe uma palavra de Deus liberada sobre aquele povo, e existe uma palavra de Deus liberada sobre a igreja Batista Ebenezer em Cidade Tiradentes. E qual é, evangelista Robson? Ela é: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Só título de curiosidade: a palavra não temas, a Bíblia está escrita 365 vezes, ou seja, uma para cada dia do ano. É segunda, não temas; é terça, não temas; é quarta, não temas; é quinta, não temas; é sexta, não temas; é sábado, não temas; é domingo, não temas; é janeiro, é PVA, não temas; é fevereiro, não temas; é março, não temas; é abril, não temas; é maio, não temas; é junho, não temas. Não temas, não temas, não temas. Você não está desamparado. Você não está desamparada. O Senhor está nos convidando para crer mais, e questionar menos. Aleluia. Não temas. E aí Deus foi, o povo gritando para Moisés vai lá: e aí, Senhor, o que eu faço? Deus olha para Moisés e diz: Moisés, por que você clama para mim? Diga ao povo que marche. Só vai. Só vai. Pastor, eu não sei como que eu vou fazer. Só vai. Amém. Pastor, eu não sei como que eu vou resolver. Só vai. Pastor, eu não sei como que eu vou agir nessa situação. Só vai, meu irmão. Amém. E aí, versículo 21, por favor. Deus poderoso. Aleluia. O rei que eu quero entregar tudo. Versículo 21 diz assim: então Moisés, vou até beber água. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e a fé, por meio de um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Aleluia. O mar se abriu para o povo de Israel. Mas ele não vai se abrir para você. Puxou aí?
Bíblia diz, como nós acabamos de ler, Deus ele envia um vento. E aquele vento sopra a noite inteira. E aqueles filhos de Israel, eles passam o mar em seco. Aleluia. Para eles sim, o mar se abriu. Mas para nós não vai abrir. E eu vou te explicar por quê. Aquele vento que soprou quando eu orava a respeito desse texto e a respeito do que ministraria esta noite, o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Aquele vento que estava soprando era eu, era o meu Espírito, era o Espírito Santo que soprava naquelas águas, o mesmo Espírito que a Bíblia vai dizer em Gênesis que pairava sobre a face das águas, é o mesmo Espírito que no hebraico quer dizer ruach, vento, sopro, Espírito, é o mesmo Espírito que era o rio do Espírito em Ezequiel, é o mesmo Espírito que soprou sobre os vales de ossos secos, e cada um teve que dar conta, e se juntaram e se formaram um grande exército. A diferença, evangelista Marcos, é que aquele Espírito, quando soprou sobre a vida dos filhos de Israel, ele soprou por fora, aleluia. Mas eu tenho uma notícia para dar para você, meu irmão, aleluia. Quem entende de Bíblia já pegou, aleluia. Na vida deles ele soprou por fora, aleluia. Mas nas nossas vidas o véu foi rasgado, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que ouviu-se um som, aleluia, de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia. Esta noite eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: o mar ele não vai abrir para você, mas existe um convite de Deus para mim, para você. Não é para você esperar o mar abrir, é para você caminhar por cima, por cima, por cima, por cima, por cima. Você está esperando o mar abrir? Você está se perguntando: Deus, e agora? O que faremos? O que faremos, pois? Ser ou não ser, eis a questão, ir ou não ir. Deus está lá assim, ó, está maluco? Está aí dentro, está aí dentro, está aí dentro, crente. Você não está entendendo o que eu estou pregando? Está aí dentro, está aí dentro, está aí dentro, está aí dentro, está dentro de você. Jesus morreu por você, o lugar foi rasgado, está aí dentro, o Espírito Santo está aí dentro, ele mora em você, ele habita em você. Você estava esperando o mar se abrir, você estava esperando o vento soprar por fora, mas Deus está esperando você usar o que está dentro, o que está dentro, o que está dentro, o que está dentro. Use o que Deus te deu, use a fé que Deus te deu, use a esperança que Deus te deu. Ele está aqui, ele está remexendo corações dessa noite, ele está testificando em espíritos neste lugar, está vendo essa situação, Diego? Está aí dentro, está aí dentro, está aí dentro. O povo está esperando o mar abrir, mas nós estamos na nova aliança. Nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos pelaquilo que cremos, não pelaquilo que vemos. Se fosse por aquilo que vemos, nenhum de nós estaríamos aqui esta noite. Se fosse postado que o evangelista Robson iria pregar, muitos de vocês não estariam aqui esta noite. Mas nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Há um convite de Deus para mim e para você esta noite. Pare de andar segundo os seus olhos, ande pela minha palavra, caminhe pela minha palavra, vive pela minha palavra. É pela palavra que o mar vai se abrir, é pela palavra que você vai vencer essa situação, é pela palavra que você vai dar a volta por cima, é pela palavra que você vai superar esse problema, é pela palavra que você vai superar esse obstáculo, é pela palavra que você vai
ouvir. Me ouvirá. Como é que está esse seu estoque de palavra aí, meu amado? Você já esqueceu a palavra de quarta-feira passada? Moisés libertou o povo do Egito. E aqui nós já vamos caminhar para o fim. Mas Moisés morreu. Ele cumpriu a missão dele. Teve alguns contratempos no caminho, não viu a terra prometida, mas ele cumpriu o propósito. Mas ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Mas alguns 1000 anos depois, lá em Belém, aleluia, glória a Deus, aleluia, lá na manjedoura havia um menino, e esse menino também, como Moisés, havia um decreto de morte sobre a vida dele. Assim como Moisés, aquele menino foi livrado, foi poupado. Assim como Moisés, aquele menino ele veio para um propósito, para uma obra, e ele também cumpriu a sua obra. Ele cresceu, ele se desenvolveu, ele curou, ele libertou, ele salvou, ele pregou, aleluia, e outrora ele foi pregado também. Eu quero te dizer uma coisa: lá está esse menino que agora é um homem, o homem Jesus, Jesus de Nazaré, e ele está pregado no madeiro, e a palavra de Deus vai dizer que maldito é todo aquele que for pregado, aleluia, ao madeiro. Mas lá está esse menino, diante do propósito, ele não tremeu, diante da dor ele não titubeou, diante das falsas acusações ele não quis se justificar, mas ele cumpriu o propósito. E qual era o propósito? Morrer numa cruz, aleluia. A diferença é que este menino agora está morto, ele dá um grado tetelestai, está consumado e morre, entrega o seu espírito a Deus, aleluia. Mas o que não contavam é que não como Moisés, ele não haveria de ficar morto, mas ao terceiro. A terra não foi capaz de contê-lo. A morte não foi capaz de contê-lo. A morte não foi capaz de segurá-lo. Os demônios não foram capazes de oprimi-los, porque eles são treva, mas havia aquele que era a própria luz. E parece que eu vejo ele saindo do seio da terra, e ele está vindo, ele está vindo, e ele está vindo, e sai à frente, que ele lá vem, aquele homem, aleluia, ele ressuscitou, e ele é o nosso libertador, e ele está aqui esta noite na pessoa do Espírito Santo de Deus. Moisés libertou o povo do Egito. Amém. Bacana. E Jesus nos libertou do quê? Jesus nos libertou do pecado. O pecado tinha domínio sobre mim, sobre você. O pecado mandava em mim e você. Assim como o povo era escravo no Egito, nós éramos escravos do pecado. O pecado mandava, o pecado ditava a sua vida. Primeiro você acorda, fuma um cigarro, toma café. No final de semana você faz isso, aquilo, se prostitui. Era lei, era regra, o pecado mandava em você. Mas agora, pelo sangue do nosso libertador, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Aleluia, você, aleluia, pode bater o pé e falar: não, eu não quero. O Senhor te deu este poder, o Senhor te deu essa autoridade
foi escravo aqui sabe do que eu estou falando. Quem mais perdoa, mais amor. Deus Cristo. Mas o que ele fez? Ele nos libertou da morte. Do poder da morte. Não havia esperança para mim e para você. Romanos 3, 23. E todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: não há um justo sequer. Procure, não há. A Bíblia vai dizer que a morte entrou por intermédio de Adão, e após ela passou a todos os homens, por isso todos morrem. Mas por intermédio do nosso libertador. Aleluia, Deus. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ei, crente, deixa eu falar uma coisa para você. Se uma vez verdadeiramente você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você pode temer tudo, mas uma coisa você não pode, não precisa e não tem que temer, que é a morte, porque a única coisa que a morte pode fazer a um cristão genuíno e verdadeiro é devolvê-lo a Cristo. É só isso e mais nada. Por isso que Paulo vai dizer: o viver é Cristo. Já que eu tenho que viver, eu vivo por Cristo, eu vivo para Cristo, porque eu morrer é lucro. Morrer para nós que somos salvos é lucro, é ganho. Fechou o olho aqui embaixo, é abrir o trono da graça, é ver Jesus face a face. E você aí preocupado com coisas da terra que vão te levar de nada a lugar algum. Já que é para viver, viva para Cristo, viva para o teu Senhor, viva para o teu libertador. Porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não sabe o que eu estou falando, eu já falei isso aqui. A gente pode chamar assim, Jesus, eu já vi gente falando: não, Jesus podia esperar para voltar, não precisa fazer isso. Eu não estou nem aí, eu quero que Ele venha, e por mim viesse hoje, que Ele dera viesse agora, enquanto eu estou neste altar, porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O mundo não tem nada que sacia a nossa alma, o mundo não tem nada que alegra o nosso coração, é tudo alegria passageira. Ainda que a gente coma as melhores comidas, nós comemos e já nós estamos com fome de novo. Ainda que nós bebemos dos melhores bebidas, dos melhores vinhos, ou qualquer coisa que você beba, aleluia, daqui a pouco nós já estamos com sede de novo. Ainda que nós não estamos as melhores roupas, mas daqui a pouco nós já olhamos no espelho e ela já não está mais bonita assim, mas vai chegar um dia. Que o que era incorruptível, o que era corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. Aleluia, esse corpo mortal, esse corpo caído, esse corpo doente, esse corpo que agora está cheio de dor, cheio disso, cheio daquilo, este mesmo corpo, ele será tomado por uma glória tão grande, e agora você receberá um novo corpo, aleluia, e se encontrará com o Senhor teu Deus. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais boleto, amém? Não! Estaremos todos diante do trono. E os anjos cantam: Santo. E os 24 anciões: Santo, Santo,
Senhor. É o Senhor dos exércitos. Ele é santo. É o que é, o que era, o que há de vir. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. É Ele que é santo e somente Ele. Não tenha medo da morte. Amém. Quem quer morrer hoje? Irmãos, se você tiver certeza da sua salvação, você vai estar preparado para qualquer coisa. Você vai ser pautar toda hora. Onde está o morte de São Vitória? Isso não é apologia a outras coisas, não foi para detalhes. Mas não tem uma morte. O nosso libertador nos libertou do quê? Da maldição da lei. O nosso libertador nos libertou não só da maldição da lei, que está tudo bem, juntinho, mas da condenação da lei. Porque agora Deus dá uma lei para a humanidade. E essa lei aponta os nossos erros. Essa lei aponta os nossos pecados. Essa lei mostra para nós mesmos o tanto que somos incapazes de poder querer fazer alguma coisa para Deus. Essa lei mostra para nós mesmos o tanto que somos miseráveis pecadores. Mas havia uma sentença. A lei não só mostrava, havia uma sentença que era maldito todo aquele que infringe, todo aquele que infringia a lei. Havia uma punição, havia uma sentença, havia uma condenação para quem infringisse a lei, a saber a morte, a saber o inferno. Aleluia. Mas o nosso libertador, ele vem e ele mesmo cumpre toda esta lei. Aleluia. E ele sobe um pouquinho o nível da lei, nos trazendo a graça. Aleluia. E essa graça, ela, além de mostrar para nós o quão miseráveis pecadores somos, ela também nos mostra o quão glorioso é o nosso Deus. Aleluia. Que tomou a nossa culpa em nosso lugar, que pagou pelos nossos pecados, que hoje nós somos justos, não pelo que fazemos ou não pelas nossas obras, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário, pela sua obra redentora. É por Ele que somos justos, é por Ele que estamos aqui esta noite, e é por Ele que nós somos livres da maldição da lei. Isso não leva esse coração, sendo que a lei diz, como eu disse um tempo atrás, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse maldito era eu e você, amado. Mas o nosso Senhor tomou o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz. Hoje você tem paz. Alguém pagou por ela. Ela custou caro. Nosso libertador nos libertou, aleluia, da condenação da lei. E fechei para nós encerrarmos. O nosso libertador nos libertou das obras do diabo. Satanás não quer ver nenhum de nós bem. Satanás, então, a Bíblia vai dizer que ele é o inimigo das nossas almas. A Bíblia vai dizer que ele é como um leão que está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Satanás e seus demônios trabalham incessantemente e incansavelmente para nos tirar do foco, para nos tirar da presença. Fica aqui, gente. Para nos tirar da presença, para nos tirar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê, evangelista Robson? Para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Levanta a mão. Eu quero liberar algo sobre a vida de alguém aqui esta noite. Eu não sei se Satanás tramou contra a sua vida. Eu não sei o que
Eu queria convidar aqui. Se quiser, não é obrigado, tá? Você tem uma área da sua vida, não precisa falar o que, nem qual, mas você sabe que você precisa ser liberto. Eu, Robson, não tenho nada para tirar, muito menos para fazer por você, mas o libertador. O libertador. Você já estava aqui. Se tiver alguém aqui que você sabe, é só Deus. É só Ele que pode fazer. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem, mano. Não tem vergonha não. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Todas as cadeias de Satanás caem por terra. Espírito Santo, vem como o Senhor foi sobre aquele mar, vem como o Senhor foi sobre os mares de ossos secos, vem